Irmãos e irmãs, Filipenses 3, e recapitulando um pouco daquilo que foi dito na última semana, eu leio com os irmãos a partir do versículo 8. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Semana passada eu introduzi o estudo do texto do capítulo 3, falando que aqui Paulo está apresentando como que duas religiosidades diferentes, dois tipos de falso cristianismo. E o primeiro dele nós falamos de uma forma bem intensa, bem explicada na última semana. É por isso que eu comecei no versículo 8, que é parte daquilo que dissemos. A primeira forma de falsa religiosidade, o primeiro falso caminho de um cristão, ou a primeira forma de deturpação da verdade do Evangelho que Paulo apresenta aqui é esta: de querer conquistar com a própria força humana, de querer conquistar na própria carne, pela própria autojustiça, pelo próprio cumprimento e bom zelo quanto à lei, e principalmente nos dias de Paulo, quanto ao bom zelo e ao cumprimento da interpretação humana e legalista da lei, da distorção da lei de Deus, algum tipo de reconhecimento divino, de justificação própria. E Paulo diz que essas coisas são falsas, e mesmo ele tendo todos os recursos humanos para seguir este tipo de filosofia, para seguir este tipo de teologia deturpada, ele, ao encontrar Cristo Jesus, considerou todas essas coisas como refúgio, como lixo,
como esterco. Essa é a palavra aqui usada. A palavra refúgio é a palavra esterco, como algo que é desprezível. Afinal, uma vez que ele encontrou a Cristo, ele viu que toda a justiça humana é nada. E agora então, todo o seu desejo, o qual foi despertado pelo seu encontro com Jesus na estrada de Jerusalém a Damasco, despertado pela fé em Cristo Jesus, é de que o conhecer a Cristo e o conhecer o poder da ressurreição e o conhecer e o participar da comunhão, da fé e da ressurreição, quanto dos sofrimentos do próprio Jesus e da sua morte, possam esta fé moldar no seu coração algo que de fato lhe seja valoroso. Cumprir a lei, cumprir os ritos judaicos, cumprir todos os passos da interpretação da lei do primeiro século da era cristã, aplicar em sua vida todos os pré-requisitos farisaicos, todas essas coisas Paulo fazia muito bem. Contudo, tudo que ele mais desejava, a partir do momento que Cristo se revelou a ele, era se conformar não ao farisaísmo, era se conformar não a Talmud, ou seja, o livro de interpretações da lei do primeiro século da era cristã, era o se conformar não aos rituais humanos, mas era o se conformar à morte de Jesus, aos sofrimentos de Jesus, ao poder de Cristo revelado, ao conhecimento de quem Cristo é. Quanto mais Paulo se encontrava com a lei de Deus, mais ele desejava a fé na lei de Cristo Jesus. Não são duas leis diferentes, mas são duas visões de fé diferentes. A mesma lei, o judeu querendo cumprir de acordo com suas interpretações humanas esta lei, e Paulo querendo viver pela fé no Cristo que cumpre a lei de Deus. O cristão olha para a lei de Deus e vê Cristo perfeito perante a lei e vive a fim de se conformar com o Cristo revelado. O judeu que não crê em Cristo olha a lei e quer se ver perfeito perante a lei. E Paulo está dizendo: qualquer religiosidade aonde eu me coloco no lugar de Cristo, aonde eu tiro a suficiência de Cristo e quero me fazer suficiente ao invés de Jesus, é falsa religiosidade. E todo esse anseio e desejo de ser perfeito aonde somente Cristo pode ser, precisa ser considerado como refúgio, como dejeto, como esterco, para que de algum modo, através da perfeição de Cristo, nós também possamos encontrar a ressurreição e a vida. Ele continua então dizendo que aquilo que ele encontra em Cristo, ele não considera que ele alcançou. Ele continua fazendo esse paralelo. Ele continua apresentando que há de fato uma dádiva manifestada. Cristo alcançou por ele. Não só ele foi alcançado por Cristo, mas à medida que somos alcançados por Cristo, a fé que Cristo nos concede é a fé de que Cristo conquistou em nosso lugar a perfeição diante da lei, que Cristo aplacou a nosso favor a ira de Deus concernente à lei, que Cristo se faz perante Deus justo e nos justifica. Cristo. O problema que disso, por causa do pecado do coração humano,
e eu tenho certeza que você, assim como eu, já viu essa cena muito clara, é que uma vez que nós dissemos, bom, não alcançamos, nada é nosso, correr e prosseguir por uma justificação própria perante a lei é esterco, é refúgio, é dejeto. Quando quando pecadores não redimidos por Cristo ouvem esta afirmação, mas continuam querendo encontrar qualquer coisa menos Cristo, eles então pulam para o outro lado do problema, e uma segunda religiosidade se apresenta. Há aqueles que não querem se amoldar aos sofrimentos de Cristo, há aqueles que não querem ter este sentimento. Qual é? O que ele diz aqui a partir do versículo 15: todos, pois que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. Qual é o sentimento? De nos moldar a Cristo, de correr intensamente, de viver continuamente, a fim de alcançar aquilo para o qual fomos alcançados. Vejam, a fraseologia, ela apresenta as ideias, se a gente não atentar a ela, a gente entra numa confusão. Paulo não está dizendo aqui que ele vive para alcançar Cristo, ele não vive aqui para que ele possa alcançar o prêmio que seria a sua salvação. Paulo não está lutando para que com suas forças seja salvo, mas Paulo ele tem este sentimento, dizendo a partir do versículo 12: não que eu já tenha recebido, ou já tenha obtido a perfeição. Paulo não se sente perfeito, Paulo não se sente auto-justificado, Paulo não acredita que já tenha recebido um pacote pronto e perfeito e definitivo da vida cristã. Ele diz: irmãos, quanto a mim, versículo 13, não julgo haver alcançado. Ou seja, ele está dizendo nos dois versículos: eu não alcancei nada, e o que Cristo fez por mim não é uma obra pontual. Não há aqui um momento onde eu creio que pronto, Jesus se revelou a mim e acabou. Ele completa essas ideias da seguinte forma: primeiro, versículo 12: não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição. No que Jesus se revelou a mim, eu não me tornei perfeito, mas prossigo para conquistar, ou seja, é o desejo do cristão, conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. O apóstolo Paulo entende que Cristo Jesus operou poderosamente em sua vida, que Cristo Jesus o conquistou, que Cristo Jesus fez em sua vida uma obra poderosa, a qual Paulo, vivendo pela lei e pelas práticas e da interpretação da lei quanto à ordem dos fariseus, nunca poderia ter alcançado. Mas ele também entende que esse conquistar de Cristo é o início de um grande processo, aonde Cristo poderosamente opera, a fim de que eu agora, conquistado por Cristo, viva intensamente aquilo que Cristo propôs em minha vida. E ele diz então: eu não julgo ter alcançado. E o que eu faço? Eu me esqueço das coisas que para trás ficam. Olhem para a vida do apóstolo Paulo. O que ficou para trás na vida dele? Farisaísmo. Todas as considerações positivas a respeito dele ser de hebreus, ou seja, conhecedor da lei, da tribo de Benjamim, ou seja, ele era do reino de Judá, ele era da linhagem de Davi, que não ficou separada nas tribos do norte, não é mesmo? Benjamim e Judá são as duas tribos que ficam no sul. São os judeus de Judá que são restituídos à terra e que reconstroem o templo e os muros. Então ele é de uma linhagem nobre. A linhagem do norte se tornam samaritanos e galileus, impuros.
misturados. Israel, para o judeu da tribo do sul, Israel não existe. A tribo do norte não existe. Ali só tem ímpio, gentio. Então ele diz: eu sou de linhagem pura, eu conheço a lei e sou intérprete da lei, eu sou autoridade sobre a lei, mas agora com Cristo eu deixo todas essas coisas para trás. E o sentimento que deve ter no coração do cristão é esse, de deixando tudo aquilo que é vanglória, todo o orgulho pessoal, mesmo que seja um orgulho religioso, né? Como eu vivo repetindo, eu dizer, eu sou neto de pastor, sou filho de pastor, então por isso sou crente, por isso tenho direito de pregar, por isso eu acho isso. Eu fiz profissão de fé aos 10 anos de idade. E você, fez com que idade? Né? Esse tipo de vanglória, de orgulho entre aspas religioso, mas que é vão, é vazio. Todas as coisas Paulo joga para trás, considera como lixo e vive constantemente perseguindo aquilo que já lhe foi dado, caminhando em direção a fim de conquistar aquilo para o qual ele já foi conquistado. Isso é grande parte do ensino que nós entendemos chamar a perseverança dos santos. Paulo está dizendo: os santos perseveram. Aqueles que são alcançados por Jesus querem cada vez mais caminhar e conhecer e evidenciar o poder e se conformar a Jesus. Aqueles que têm certeza da herança eterna em Cristo Jesus querem cada vez mais viver e lutar a fim de alcançar isso. Não há qualquer recurso humano, mas a graça de Cristo nos dá diversos recursos que são totalmente divinos, graciosos, espirituais. E agora nós, certos de que em Cristo nós temos isso, nós queremos mais de Cristo e mais dessas coisas. Esse é o único verdadeiro sentimento do cristão. Mas aqueles que não têm esse sentimento, pois de fato não foram alcançados pelo Evangelho, podem ter intelectualmente entendido proposições bíblicas, mas não foram transformados pelo Evangelho, caem na esparrela, no erro, na mentira, do lado oposto do legalismo, que é o quê? O liberalismo. Paulo está dizendo: olha, nós temos um grupo aqui que não entendeu o Evangelho, ele é extremamente legalista. Mas ele continua dizendo: mas nós temos outro grupo que também não tem esse sentimento do Evangelho, e por eles, que compartilharam dos cultos conosco, que vinham à igreja conosco, que eram fiéis nos dízimos assim como nós somos, que provavelmente tinham cargos aqui na igreja, que nos ajudaram a levantar essas paredes, que trabalharam muitas vezes em Filipos de uma forma bem ativa, intensa. Não foram poucas vezes que nós almoçamos na casa deles, eles almoçaram nas nossas casas, nós criamos os filhos juntos. Ou seja, são pessoas quem nós amamos verdadeiramente. Quanto a esses, eu já disse, e agora repito, chorando. O choro de Paulo tem a ver com o desprezo ao Evangelho, e o choro de Paulo tem a ver com amor àqueles que um dia se disseram evangélicos, mas que de fato não são. E ele diz: agora eu repito isso com intensidade de coração, que eles são verdadeiramente inimigos da cruz. O que se dá no coração daqueles que fogem do legalismo, mas não encontram Cristo e caem no falso ensino do liberalismo? O que se dá é que eles moldam um tipo de evangelho que exclusivamente, obrigado querido,
Diz que até um copo d'água será contado por galardão, né? O Arley vira e mexe, traz copo d'água aqui, está crescendo, viu, Arley? Um galardão. Mas o que acontece com aqueles que fogem do legalismo, mas assim como os legalistas querem moldar um falso cristianismo a seu favor, eles criam uma religiosidade que atende única e exclusivamente os seus anseios aqui na terra. Eles criam algum tipo de glória particular que não é legalista, que não quer se esforçar a nada, que não acredita encontrar no cumprimento da lei a sua salvação. Então eles querem o descumprir da lei para viver uma falsa religiosidade do aqui e do agora. E ele diz: pois muitos, versículo 18, andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora eu vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Meus irmãos, aqui estão os cristãos de carteirinha, membros desde o nascimento da igreja evangélica, mas que querem curtir todas as festas do mundo, beber o que lhes for oferecido, comer o que lhes for apresentado e não se importar com o dia de amanhã. Aqui estão os cristãos que no momento da enfermidade são fervorosos, oram e pedem a Deus saúde. Aqui estão os cristãos que não se comprometem com santidade, não têm nenhum desejo de conhecimento de Cristo, mas na época de concurso público, de Enem e de vestibular, como eles põem o joelho no chão. Aqui estão pessoas que criaram uma fé em Cristo Jesus e declaram o poder de Deus e dizem: olha, de fato, eu não tenho medo de afrontas, de bandidos, de perder a minha casa, de perder nada, porque eu conheço um Deus poderoso e Ele é bom e Ele nunca me deixa faltar nada. São pessoas que conhecem muitos textos bíblicos, mas não conhecem a Cristo. Eles não querem o legalismo. Guardar o dia do Senhor, legalismo. Afinal de contas, se você não guardar o dia do Senhor, você vai para o inferno? Não. E eu creio nisso. Se você, no seu equívoco, não reservar esse dia para adoração, você não vai perder a sua salvação. Você está equivocado, mas isso não fará você perder a salvação. Então não vou guardar o dia do Senhor. Então qual é o problema de eu fazer qualquer coisa que eu bem entenda, ao invés de reservar esse dia para adoração? Problema nenhum. Se eu pecar, eu perco a salvação? Não, porque eu não fui, a salvação não se conquista com suas boas obras, nós somos conquistados pela perfeita obra de Cristo para a salvação. Então se Cristo fez tudo por mim, eu não preciso fazer nada, eu não quero ter nenhum tipo de arrogância, de vanglória nas minhas boas obras, então eu não vou abrir mão dos meus hábitos, da minha conduta pecaminosa, eu não vou me preocupar nem um pouco com uma transformação de caráter, com uma vida de piedade, de santidade. Oração é muito bom, eu creio no poder da oração, e eu oro por quê? Como eu já disse, pelo meu emprego, pela minha casa, pelo meu casamento, pela minha saúde, e todas essas coisas, se nós falarmos delas, elas são nobres. O emprego é nobre, saúde é nobre,
Família é nobre, construir um lar é nobre. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que eles só querem isso. Não há em seu coração nenhum desejo de alcançar a coroa da eternidade. E a coroa da eternidade é esta: estar com Cristo na eternidade, pertencer a Cristo eternamente, ser feito perfeito por Cristo, para nunca mais nos constrangermos e nos envergonharmos por causa do nosso pecado diante da glória de Cristo. Nós olharemos para Cristo na eternidade, veremos a sua perfeição, o seu amor, e perceberemos que agora Cristo, de forma perfeita, nos glorificou e nós sabemos amá-lo verdadeiramente. Cristo nos glorificou e nós não temos mais pecado, e nós não afrontamos mais a Cristo com os nossos pensamentos, com as nossas palavras, com as nossas atitudes. Somos agora santos como Cristo é, e podemos usufruir e nos deleitar sem qualquer impedimento da glória e da presença e da santidade e da bondade e da justiça e do amor de Cristo Jesus. Mas se nós não precisamos fazer nada a esse respeito, se nós não desejamos tais coisas, tudo o que desejamos é uma religiosidade tão humana quanto a legalista. O legalista quer ser justificado por suas próprias obras. O libertino, o liberal, quer alcançar de Cristo nada mais do que bênçãos terrenas e passageiras. É impressionante como pessoas que negam a Jesus indiretamente, pois negam a autoridade das Escrituras, negam o seu sacrifício perfeito, negam sua obra de transformação na nossa vida hoje em dia, negam o seu poder para nos fazer santos. Afinal de contas, esta é uma afirmação terrível: todo mundo é pecador, então quem haverá de me julgar? Você acha que o pastor não é pecador? Então por que eu tenho que buscar uma vida de santidade? Ele também é pecador. Olhar para o mundo só pela lente do pecado, só pela lente do mal, a fim de vivermos debaixo da lei do pecado e da lei do mal. É a única desculpa. Existem inúmeras pessoas que fazem essas afirmações, e que o apóstolo Paulo diz o seguinte, que nós devemos ter cuidado com essas pessoas. Por quê? Porque elas se acham cristãs, elas se autodeclaram cristãs, elas se dizem fiéis a Jesus e ao seu ensino, eles cantam domingo após domingo, ou nos domingos que aparecem na igreja, né? Sim, eu amo a mensagem da cruz. E numa igreja como a nossa, que nós celebramos a ceia todos os domingos, qualquer domingo que essas pessoas vierem aqui, vão desejar partilhar do pão e do vinho, e nunca haverá neles qualquer peso na consciência de fato estarem tomando sobre si maldição. E se o pastor, os presbíteros, a liderança da igreja for visitá-los, recebê-los no gabinete, for orientá-los e aconselhá-los pela palavra uma vida de transformação, a se arrependerem, eles vão dizer: quem é você para me julgar? Quem é você para falar de mim? Conheço o seu passado, sei quem você é. Você fica falando essas coisas, mas você também, olha, tem vários defeitos, e eu posso fazer uma lista. Você está falando dos meus, eu quero também falar dos seus. Eles se dizem cristãos. Eu ouvi há um tempo atrás um teólogo inglês dizendo o seguinte: olha, eu sou um cristão, eu sou ao mesmo tempo um estudioso, um acadêmico, e entendo que a perspectiva darwinista a respeito da evolução e do surgimento do ser humano, ela é perfeitamente cabível e compatível com a fé cristã.
Eu não preciso deixar de ser cristão para crer nisso. Quantos estão por aí afirmando: eu sou cristão, tenho convicção da minha salvação, mas entendo ser totalmente compatível com a fé cristã a prática homossexual, o casamento de homossexuais e a conduta sem qualquer tipo de constrangimento diante de Deus. Eu sou cristão e eu quero fazer parte dessa igreja, e eu não tenho qualquer convicção a respeito de contribuição em dízimos e ofertas, em servir na igreja com o meu trabalho, em frequentar a igreja assiduamente. Isso para mim não faz a mínima diferença. Isso tudo é legalismo. E ai de você se disser que eu não sou cristão. E Paulo, ao olhar para essas pessoas, eu entendo que existem, eu falei de duas possibilidades, eu entendo que existe ainda uma terceira possibilidade. Paulo diz que ele está escrevendo esse texto se lembrando da igreja de Filipos, e com certeza suas lágrimas são por aqueles que ele conheceu, que se declararam cristãos, que ele os ama, mas ele sabe que eles não são cristãos. Paulo provavelmente está em lágrimas por ver que pessoas insistem em afrontar a mensagem de Cristo, em afrontar as verdades reveladas a respeito de Cristo Jesus, e não abrem mão de se declarar cristãos, independente do tamanho da afronta que eles tenham contra Cristo. E eu acredito que o apóstolo Paulo também possa estar aqui em lágrimas, chorando, por se compadecer, assim como Cristo se compadece do pecador, vendo a miséria dos seus corações, de acordo com a prática de vida que eles demonstram, de acordo com os seus argumentos e as suas afirmações, e pensando: como podem ter ouvido tanto e mesmo assim continuarem tão cegos quanto à verdade do Evangelho? Obviamente que eu não posso forçar o texto, e eu tenho que tomar um cuidado tremendo de dizer Paulo chorou por isso, mas as lágrimas de Paulo poderiam ser a minha e a sua. Aqueles que de fato são perfeitos, ou seja, que têm plena consciência da perfeita obra de Cristo em nosso favor, que sabem que foram alcançados para se conformarem a Cristo, e que buscam diariamente viver debaixo da graça de Cristo, a fim de alcançar o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, a coroa celestial. Aqueles que entendem a verdadeira religiosidade ou a verdadeira religião em Cristo Jesus, com certeza, ao olhar pessoas que estão ao nosso lado muitas vezes e interpretam o Evangelho de forma tão equivocada, também choram ou deveriam chorar. É triste, é muito triste. Às vezes você tem um gênio mais explosivo como o meu, e a sua tristeza se manifesta em ira. E às vezes você vê uma pessoa que foi criada dentro da igreja falando tanta abobrinha a respeito de Cristo, e a vontade que dá é pegar o pescoço daquela pessoa e falar assim: acorda, presta atenção. Como você pode afrontar tanto a Jesus com suas palavras e ainda se dizer cristão? Seu Deus é o seu umbigo, é o seu estômago. Tudo que você quer de Deus é uma casa nova, é pagar as contas, é ser livre de uma doença grave. Tudo o que você quer de Deus é trazer os seus filhos para a igreja, não para que eles sejam crentes, mas para que eles tenham algum tipo de padrão ético e moral. Como eu vi de uma pessoa, e eu acredito já ter compartilhado com os irmãos, que quer muito que seus filhos sejam crentes, que assim como ele, aprendam na igreja a respeitar o papai e mamãe, a serem boas pessoas, bons cidadãos. E aí então ele diz assim: para que meu filho possa um dia ser juiz, advogado,
médico. Ele quer que os filhos venham para a escola dominical para aprender boa ética. E sendo eticamente saudáveis na nossa sociedade, eles conquistem cargos de sucesso para quê? Para adorar a si mesmo, para terem recursos financeiros e para ser algum tipo de ídolo aos seus próprios pais. Quando disserem: olha que orgulho, meu filhão médico, olha que orgulho da minha filha doutora, fez todos os cursos que existiam, ela é um gênio, olha que bons filhos eu criei, e como eu os criei, eu os levei para a igreja, e eu fui firme quando eles estavam com preguiça, tirava eles da cama e fazia com que eles fossem para a escola dominical, a fim de serem pessoas boas. E numa pessoa assim, uma vez pensando muitas coisas para sua filha, disse: não, minha filha vai aprender, eu vou ensinar, e aí com certeza, vou dizer, já estou ensinando ela desde já, ela vai ser médica. Aí eu falei assim: e se Jesus Cristo transformar o coração de sua filha de tal maneira que ela preferir ser missionária? Ela disse: não vou deixar, vai fazer medicina. E se Jesus Cristo pegar o curso de medicina da sua filha e moldá-la a fim de que ela deseje se conformar aos sofrimentos de Cristo, e ela pegar o diploma de medicina dela e se registrar na OM, né? Operação Mobilização, e entrar no barco da OM e viver a vida como médica num barco missionário, seja no meio dos ribeirinhos da Amazônia, seja nas encostas da África, nunca, não vou deixar. E são por essas pessoas que nós choramos. De repente você tem um primo, um irmão, um sobrinho, um tio, e eles foram criados na igreja junto com você, um amigo de infância, e você olha para eles e todo o desejo deles quanto a Cristo é esse: o aqui e o agora. Eles até refutam a turma da teologia da prosperidade, né? Dê o dízimo que eu te dou 10 vezes mais, entrega seu carro. Nossa, você tem aí, né? Você tem um Palio, me dá a chave do seu Palio aí, que Deus vai te dar uma Ferrari. Eles podem até refutar isso, mas o que eles vivem nada mais é do que isso. Eu não quero nem dar nada para Deus, não dou meu Palio não, mas eu peço a Deus que me dê uma Ferrari. Eu não dou a chave da minha casa não, eu não dou o dízimo não, dou o meu salário todo não, mas o que eu quero de Deus é um emprego melhor, são recursos melhores. O apóstolo Paulo diz que aqueles que de fato estão em Cristo não estão preocupados com a casa onde moram. Você já parou para pensar nisso? Meus irmãos, prestem bem atenção, e eu sei que alguns aqui vão levantar a mão, e se pudessem levantar e falar assim: eu estou vivendo isso. Mas você já parou para pensar que nós muitas vezes, para termos a casa dos sonhos, não é essa a fala cultural nossa no Brasil, para nós conquistarmos a nossa casa dos sonhos, nós nos tornamos servos da Caixa Econômica Federal por 30 anos, não é assim? Então eu falo assim: olha, eu tenho 37, não parece, né? Eu sei, parece bem menos, mas eu tenho 37, e aí eu vou fazer um financiamento de 30 anos, e quando eu tiver 67, eu posso me aposentar tranquilo, porque minha casa vai estar quitada, a casa dos sonhos. Louco, esta noite pedirão a tua alma, não é isso que Jesus fala? Que alguém foi, fez sua colheita e viu que colheu demais, e então ele falou assim: olha, eu preciso então vender tudo que eu tenho e construir celeiros maiores para guardar mais.
E Jesus diz assim, quando termina esse ensinamento, diz assim: louco, esta noite pedirão a tua alma. Então, meus irmãos, o que o pastor Neto está dizendo aqui nessa noite é: viva de aluguel ou você está pecando. Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo, tomem muito cuidado com aquilo para o que nós temos vivido neste mundo. E Paulo diz o porquê disso. Versículo 20: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E aí ele termina dando uma ilustração a respeito da nossa morada mais essencial, que é o nosso próprio corpo. Sem ele não adianta ter casa, ter nada. Ele diz: o qual transformará o nosso corpo de humilhação, ou seja, a nossa habitação terrena, humilde, frágil, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, de até subordinar a si todas as coisas. Meus irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo: de fato existem duas religiosidades falsas: conquistar a benevolência de Deus e a sua justiça pelas minhas próprias forças, ou descansar na realidade de que Cristo conquistou tudo por mim e me preocupar só com o aqui e o agora. Não. Os que vivem para Cristo vivem todos os dias no desejo de serem conquistados para o céu. Os que vivem para Jesus, os que foram por Cristo alcançados, desejam uma só coisa: terem seus corpos feitos à medida da glória do corpo de Cristo. É interessante, ele diz: serem moldados pelo sofrimento de Cristo, serem amoldados e conformados à morte de Cristo, viverem de acordo com aquilo que Cristo os conquistou para viver, porque temos a plena convicção que os nossos próprios corpos frágeis e humildes serão transformados à medida da glória do corpo ressurreto de Cristo Jesus. Há um só padrão de fé, um só padrão de esperança, há só uma realidade do coração daqueles que estão em Cristo Jesus. Todos, pois, versículo 15, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. Este é o sentimento que o apóstolo Paulo fala aqui no versículo 15. Eu quero agora sofrer os sofrimentos de Cristo e por Cristo. Eu quero agora viver no molde da morte de Cristo, conformado à morte de Cristo Jesus. Eu quero agora, na certeza de que fui conquistado por Cristo, viver a fim de alcançar a coroa da vida. Eu quero agora viver única e exclusivamente na esperança da glorificação no dia em que Cristo voltar dos céus. Aqui está a realidade entre duas afirmações negativas, um exemplo e um ensino positivo. Entre dois exemplos negativos, o ensino da verdade. Meus irmãos, se nós nos preocupamos demais com aquilo que queremos apresentar a Cristo para a nossa própria glória, isso é legalismo. E se nós nos esquecemos de viver para Cristo e desejamos única e exclusivamente encontrar bênçãos terrenas que sustentem o nosso estômago e os prazeres dessa vida, nós também não somos cristãos. Nós não somos legalistas, nós somos libertinos, inimigos da cruz. Mas se nós verdadeiramente desejamos, enquanto estamos aqui,
nos amoldar aos sofrimentos e à morte de Jesus, e se tudo que desejamos dele, todas as bênçãos que esperamos em Jesus, são a coroa eterna e o nosso corpo perfeitamente glorificado como o próprio corpo de Cristo, aí então, de fato, temos em nós o verdadeiro sentimento do cristão. Mas se porventura você é um eleito de Deus, se porventura Jesus morreu em seu favor, e você pensa de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. É impressionante a manifestação da graça, e ela não é aqui meramente uma oposição ao mundo de perdição, mas ela é aqui em oposição a falsas religiosidades. A única verdadeira religião está fundamentada na graça de Deus, que nos molda a si, que nos conquista para si, que nos glorificará no dia final, e que, se por acaso nessa noite eu ainda não entendo, não aceito ou não concordo, tal graça é suficiente para moldar a minha própria mente e transformar os meus conceitos. É impressionante, meus irmãos, e eu faço esse comentário a fim de chegarmos ao fim dessa exposição nessa noite, e aplicando obviamente direto à nossa igreja. É impressionante como todos os dias, até a volta de Jesus, se faz necessário plantar novas igrejas, porque ainda existem muitas pessoas não convertidas que precisam ouvir do Evangelho, e isso para nós que somos crentes é fácil de repetir, mas porque ainda existem muitos irmãos em Cristo sendo moldados por inimigos da cruz, sendo atacados por cães, versículo 2, sendo dominados por falsos profetas. E é necessário então que nós continuemos firmes, plantando igrejas, a fim de pregar única e exclusivamente o Evangelho da graça, para que tal graça possa transformar a mente de irmãos em Cristo que estão sendo enganados. O nosso trabalho é de evangelização, mas a pregação do Evangelho, ela também tem um teor fortíssimo de apologética, de defesa da fé. E nós precisamos zelar por irmãos em Cristo que estão sendo enganados por falsos profetas, aqui, ali e acolá, para todos os lados. Nós precisamos reenviar missionários a nações que se afirmam cristãs, para corrigir os ensinos de gerações passadas, ou para reavivar os ensinos de irmãos do passado, ensino do Evangelho. Nós precisamos continuar plantando igrejas na cidade de Belo Horizonte, para moldar novamente o nosso coração à verdade de Cristo, e para poder aproximar do Evangelho da graça irmãos em Cristo que estão sendo ensinados de forma falsa. Eu não digo em todas as igrejas, de forma alguma, mas que de fato existem muitos crentes enganados. Isso existe, muitos crentes equivocados, e de duas uma: ou eles caem para a libertinagem, para o liberalismo, para um Deus distante e que só me serve para as bênçãos materiais, ou eles caem para um legalismo aonde eu no lugar de Cristo, a fim de me vangloriar. E nós precisamos nos lembrar do que nos ensina o Evangelho a respeito da graça, para que tal graça mude a maneira que nós pensamos, mude os nossos corações, na certeza de que, se encontrarmos alguém que pensa diferente de nós, que crê num Evangelho distorcido, isso também Deus transformará. Isso também Deus transformará.
Que Deus nos abençoe e aplique a sua palavra em nossos corações.